Arione, por falar em mercado, o Coxa também está sondando o mercado aí e tem essa questão do Marcelino Moreno, né? Está sendo assediado aí pelo próprio Corinthians, o adversário de ontem, né, Rogério? Exatamente, Linhares. Se por um lado o ano de 2024 do Coritiba já começou, né? O mercado também, porque o Coritiba já está se movimentando e bastante, né, nos bastidores ali, imaginando um cenário para a próxima temporada. Isso já começou ali a dar mostras quando o Coritiba anunciou ali a sua primeira lista de dispensa, com 5 jogadores, incluindo o Henrique, que foi talvez a grande surpresa, mesmo tendo o seu contrato findando em 31 de dezembro. O Henrique é um jogador que tinha, né, grande identificação com o clube e imaginava que ele poderia estar junto com esse elenco até o final do ano. E dali em diante, o Coritiba realmente deu início ali ao mercado para a próxima temporada. Existem alguns atletas que, apesar da campanha do Coritiba no Campeonato Brasileiro ter sido desastrosa, conseguiram certo destaque. E esses atletas vêm recebendo já bastante sondagem do mercado, como, por exemplo, é o caso do Bruno Gomes, que dificilmente fica no Coritiba para a próxima temporada. Trouxemos ontem essa informação aqui para os nossos ouvintes. Já escutamos aí que alguns clubes estão interessados no futebol desse jogador, como por exemplo o São Paulo. O próprio Corinthians andou sondando ali a situação do Bruno Gomes também. E outro clube que eu tive a informação ontem, que pode sim ser um destino desse jogador para a próxima temporada, é o Fluminense. O Fluminense do técnico Fernando Diniz, que já trabalhou com o Bruno Gomes no Vasco da Gama, ainda na Série B em 2021. O próprio Diniz tentou levar esse jogador para o Fluminense no ano passado, quando ele veio para o Coritiba por empréstimo. O Internacional, não querendo reforçar um adversário ali, acabou preferindo colocá-lo no Coritiba, que tinha outras pretensões no campeonato naquele momento. Aí o Bruno Gomes acabou ficando. Para essa temporada, o Coritiba optou pela compra do jogador e agora parece que esse atleta foi indicado pelo Fernando Diniz para o Fluminense. Então vale a pena ficar de olho, porque pode ser um dos destinos, o destino de um dos atletas do Coritiba para a próxima temporada. Outro jogador que você comentou foi o Marcelino Moreno. Esse que até acabou gerando um certo burburinho, porque estava, né, escalado para a partida de ontem. Na terça-feira ele acabou treinando com a equipe, estava confirmado para o jogo e poucas horas antes do confronto ele acabou se queixando de dores na região do calcanhar e ficou de fora. Foi vetado pelo departamento médico e não foi utilizado pelo Guto Ferreira ontem. Eu fui atrás, fiz alguns questionamentos, perguntei para pessoas do clube sobre a situação do Marcelino Moreno, se essa ausência do jogo de ontem tinha alguma coisa a ver com uma possível negociação com o próprio Corinthians, porque acabou ficando meio estranho. O Marcelino Moreno é sondado pelo Corinthians e aí na partida justamente contra esse clube acaba ficando de fora. O Coritiba assegurou que não tem nenhuma ligação essa ausência do Marcelino Moreno na partida com qualquer negociação. Inclusive o Marcelino Moreno, ele está nos planos do Coritiba para 2024 e ele só sai do clube caso receba uma proposta muito vantajosa para uma eventual venda. O Coritiba não pensa, inclusive, em emprestar o jogador. Foi inclusive falado, o Coxa pode estar aí emprestando esse jogador no ano que vai estar disputando a Série B para poder voltar em 2025 numa eventual Série A. O Coritiba não pensa nisso. O Marcelino Moreno só sai em caso de uma proposta de negociação definitiva. Caso contrário, ele vai jogar a segunda divisão pelo clube. Isso foi confirmado por pessoas de dentro do próprio Coritiba. Então o torcedor ele pode, agora ter uma certa tranquilidade, porque realmente o Marcelino Moreno ele está nos planos da diretoria e não deve sair para a próxima temporada, caso não receba uma grande proposta. O Coxa não está disposto a abrir mão desse jogador, que certamente foi um dos destaques desse Coritiba e também um dos poucos nessa temporada.
São especulações, né? Mercado é o que o Coritiba tem que fazer agora, né? Então, pegar o carrinho lá na prateleira e ver o que tem disponível lá. Bruno Gomes e Christian vai ser a dupla ou de Fluminense ou de Corinthians no meio campo no que vem, é isso? Porque o Christian e o Bruno Gomes têm interesse dos dois, né? Então tá aí, né? Tem uma... E eu acho que o Coritiba tá certíssimo, tá? Na questão do Marcelino Moreno. Pagou caro, fez um investimento no jogador, assinou um contrato longo, sabia pelo que o Coritiba ia brigar no Campeonato Brasileiro, tem contrato, o Coritiba investiu no jogador, se não tiver uma proposta vantajosa, não tem que entregar a preço de banana, o Coritiba tá certo. Pra mim concordo é isso. 100%. E assim como o Bruno Gomes. Também. Poxa, pagou caro no Bruno Mesmo Gomes. caso. Tem um salário alto e tal, a Série B é difícil. Cara, paga. Pois é. Você não joga. Né? Ou vai ficar emprestando pra se livrar de salário. Sendo que é um cara que tem muito potencial, 22 anos, é um aquisitivo do clube. E também é o seguinte, né? Não dá pra você achar que vai pagar aí salário de fome pra jogador pro time subir, né? Você tem que manter um certo nível e o certo nível custa um pouquinho mais caro, né? E o Coritiba já atrás de volantes, né? Arilson, Vini, e daí tem o gelado, né? Que o Rogério tinha trazido a notícia também, né? Esfriou o gelado aí a negociação. Esfriou o gelado. Porque se esquentar vai dar ruim pra ele, né? Derrete, né? O Coritiba podia arrumar o patrocínio daquela fábrica Momo, né? Que fabrica volante, né? Isso. Seria bom. Porque o Coxa tá forçando nessa, né? Fala, Rogério. E se por um lado existem jogadores deixando o Coritiba, né, ou bastante especulação para essa saída de alguns atletas, o Coritiba também está de olho no mercado para contratações visando 2024. A primeira delas já tem um acerto ali, que é o volante Arilson, jogador de 30 anos que se destacou bastante na campanha de acesso do Criciúma, foi um dos pilares no time do Cláudio Tencati. E outro jogador que pode estar chegando, esse com um perfil um pouco diferente, é o Vini Paulista, jogador de 22 anos que disputou a última Série B pelo Juventude, que também acabou conquistando o acesso, ele que foi titular na equipe do Thiago Carpini e tem seu contrato se encerrando no final dessa temporada e já avisou lá no Clube Gaúcho que ele não fica. E existem ali conversas com o Coritiba, pelo que eu pude apurar, e nós inclusive informamos isso durante a transmissão de ontem, em primeira mão aos nossos ouvintes. O Vini Paulista tem conversas muito adiantadas com o Coritiba. Internamente eles falam que não existe nada assinado, e eles só acabam realmente falando dessas negociações após um desfecho, né? Seja ele positivo ou não. Então o Coritiba adota essa política do silêncio neste momento. Mas pelo que a gente conseguiu colher de informação, as conversas entre Coritiba e Vini Paulista estão bastante adiantadas. Imagino que a gente possa em breve ter novidades e talvez seja ali o segundo atleta a ter um acordo com o Coritiba para a próxima temporada. O Coxa que retorna às atividades no dia 6 de janeiro e imagino que deva ter um plantel bastante modificado em relação ao que a gente viu, né, no final dessa última temporada, porque mais atletas devem sair, o Coritiba deve sim apresentar uma lista de dispensa ainda, ou então também negociar alguns jogadores em contrato, por exemplo, Rodrigo Pinho, que não jogou absolutamente nada nessa temporada, que realmente está fora dos planos da equipe, deve voltar para o futebol português. O Gabriel Vasconcelos, goleiro, tem a possibilidade de voltar para o futebol italiano. O Fran Sérgio é um jogador que a diretoria do Coritiba tem bastante interesse em não contar para a próxima temporada e buscar um novo destino para o volante. Então, são jogadores com salários altos, né, principalmente para os padrões da Série B, e o Coritiba busca recolocá-los no mercado. Outro caso, Luan Poli. Luan Poli não deve permanecer no Coritiba. O Coxa já, inclusive, começou a mapear alguns jogadores para a posição, talvez um atleta ali um pouco mais experiente até para poder estar brigando pela vaga de titular com o Pedro Morisco, que foi uma grata surpresa, né, nesse final de campeonato brasileiro. Além disso, o Coritiba também sonda no mercado ali um lateral esquerdo. Nós temos a informação que o principal alvo do clube é o Rodrigo Gelado, jogador de 20 anos também, disputou a última Série B, fez 35 jogos, todos eles como titular pela equipe do Vila Nova. Volantes
realmente o Coritiba está buscando no mercado, como o caso do Arilson, o próprio Vini Paulista. O Vini Paulista é que tem as suas particularidades, apesar de ter sido o principal ladrão de bolas, né, o líder de bolas roubadas da equipe do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série B, ele atua em outras posições. E talvez essa questão dele ser um atleta versátil esteja pesando neste momento. Ele é um jogador que, por exemplo, na base do Grêmio, onde ele trabalhou com o próprio Júnior Chávari, que é o atual executivo de futebol do Coritiba, que inclusive levou esse jogador para o Juventude no início do ano, ele ele atuava como um ponta, muitas vezes como meia. Já com o time do Carpini, ele jogou de volante. Então, assim, é um jogador que pode atuar em mais de uma posição. E isso agrada bastante o Coritiba, pensando numa composição de elenco para a próxima temporada. Coxa que também busca e tem como prioridade um meia no mercado, algo que faltou bastante nesse elenco em 2023. E também busca jogadores de lado de campo, atacantes de velocidade. Esses são os perfis que o Coritiba está buscando no mercado para essa temporada 2024. Aí, né, o Rogério trazendo esses detalhes aí. E aí, Linha, só uma questão. Vini Paulista me agrada muito. Assim como o Gustavo Bochecha me agradava também, para comparar outro jogador do Juventude. Precisa ver se num outro time, numa pressão do Coritiba, se vai dar certo. As contratações da SAF estão indo muito de encontros que a associação fazia nos últimos anos. Só foi longe. Tá? Só pra gente lembrar também. É que o Bochecha, o problema é que o Coritiba não contratou aquele cara do Bragantino, o Claudinho, né? Ficava Claudinho Bochecha. Eu sabia que você ia falar isso. Aí ia dar certo, por isso que não deu certo. Se viesse o Claudinho e não o Bochecha, era outra história, hein? Esse joga muita bola. Claudinho e Bochecha. Joga muita bola o Claudinho. Aí ia dar música. Bochecha sem Claudinho, sem você, né? Pagode. Por isso que não deu certo. O Corinthians ontem jogou com Fagner, Caetano e Gil. 1h40, esse Faltou é o Fábio, né? Fábio Júnior. 1h40, esse é o bate-pronto aqui na Jovem Pan News, em nome do consórcio Servopa. Antes de ser... Você ligou aí? Você fica, acho que ele dorme, aí o dedo dele vai lá no botão, ele cochila. Sabe quando você tá e daí cai o celular? Cai a chave, cai a chave na cara, né? Antes de o que, Linhares? Antes de ser, você precisa ter. Não, antes de ter, você precisa ser. Eu perdi o texto ser planejado, aqui, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. É isso aí. E todos os esportes, Linhan, estão aonde? Na KTO.com. Entra lá e o quê? Dá uma brincada. KTO.com. Onde o quê? A diversão acontece.